All right, this is my last session, and we're going to do one on the topic what to do with doubt. Essa é a minha última palestra aqui com vocês e o tema será o que fazer com a dúvida. And our scripture reading for this one E nossa leitura bíblica is taken from 2 Timothy chapter 1 and verse 7. vem de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. It says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Let us pray. Oremos. Father God, we thank you for this opportunity to study your word and look at this issue of doubt. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e analisar essa questão da dúvida. We ask now, Lord, that you speak through us, Te pedimos, Senhor, que fale por meio de nós, Lord, and help the Holy Spirit to fully have our minds comprehend these truths. e ajuda-nos, Senhor, a que o Espírito Santo nos faça entender completamente essas questões. Help us, Father God, to study these verses Ajuda-nos a estudar esses versículos so that, Lord, you would be lifted up and praised. para que o Senhor seja exaltado e louvado. We pray this in Jesus' name. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. All right, so this is one of the most important presentations I could actually make. Essa aqui é uma das apresentações mais importantes, eu diria para vocês que farei aqui. Because this one we look at, in part, why is it that young people leave the church? Em parte, nós vamos analisar por que é que os jovens deixam a igreja. So we're going to get right into it. We're going to go to the book of Mark, the 9th chapter, Então vamos direto a ela, vamos ao livro de Marcos, capítulo 9, and we're going to start at verse 14. e iniciando a partir do versículo 14. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him, saluted him. And he asked the scribes, "What question ye with them?" E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: "Que é que discutis com eles?" Jesus had just been in the Mount of Transfiguration. Jesus tinha acabado de sair ali do Monte da Transfiguração. He had only taken Peter, James, and John with him, Apenas Pedro, Tiago e João estavam lá com ele. which means he left 9 disciples behind. O que quer dizer que outros 9 discípulos ficaram para trás. The 9 disciples were not happy to be left behind. Os 9 discípulos não estavam nada contentes de terem sido deixados para trás. While on the Mount of Transfiguration, Enquanto estava ali no Monte da Transfiguração, 2 people joined Jesus, James, John, and Peter. 2 outras pessoas se uniram a Jesus, Tiago, a João e Pedro. Do you remember who they were? Lembram quem eram eles? Elisha e Elijah and Moses. Elias e Moisés. This is one of the most incredible stories in the life of Jesus. Essa é uma das histórias mais incríveis da vida de Cristo. 2 men who had already gone to heaven 2 homens que já tinham ido para o céu, came to earth vieram à terra in order to encourage Christ. a fim de encorajar Jesus. Now, Escutem, if Jesus failed his mission, what would happen to Elijah and Moses? se Jesus fracassasse em sua missão, o que teria acontecido com Elias e Moisés? They would have to come back. Teriam que voltar. Their passport to heaven would be revoked. O passaporte dele para o céu seria revogado, anulado. And so there was no one in heaven, Não havia ninguém no céu, except maybe Enoch, talvez Enoque estivesse ali, who had more to lose if Jesus failed que teria mais a perder se Jesus fracassasse than Moses
and Elijah. do que Moisés e Elias. So you can imagine when they met Jesus on the Mount of Transfiguration, Então dá para imaginar quando eles se encontraram com Cristo ali no Monte da Transfiguração. they were giving him great words of encouragement. Eles estavam transmitindo-lhe grandes palavras de encorajamento. Jesus' divinity A divindade de Jesus flashed through his humanity. começou a resplandecer por meio de sua humanidade. So when he was coming down the mountain, Então quando ele estava descendo do monte, he still glowed. ainda brilhava. It was one of the most amazing things Uma das coisas mais incríveis que aconteceu ali. that God sent Elijah and Que Moses Deus enviou Elias e Moisés to encourage Christ on his mission. a fim de encorajar Jesus em sua missão. That tells me Isso me diz he will send you what you need que ele vai enviar para você o que você precisa to encourage you in your mission. para encorajar você na sua missão. When he comes down out of the mountain, Quando ele desce lá do monte, he sees that the scribes are questioning his disciples. ele vê que os escribas estão questionando os discípulos. As he moves towards the 9 disciples that were left behind, Ao se aproximar dos outros 9 discípulos que foram deixados para trás, he is glowing. ele está resplandecendo. That's why the Bible says the people ran towards him É por isso que a Bíblia diz que as pessoas correram em direção a ele and were greatly amazed. e estavam impressionados. When he gets there, he asks them, "Why are you questioning my disciples?" Quando ele chega lá, ele pergunta: por que vocês estão questionando meus discípulos? Jesus jumps in to defend his disciples. Jesus entra ali para defender os seus discípulos. And he will always jump in to defend you, amen? E ele sempre vai entrar em cena para defender você, amém? Then something incredible happens. Então algo incrível acontece. In Mark chapter 9 and verse 17, Marcos 9, versículo 17. and one of the multitude answered and said, "Master, I have brought unto you my son, which has a dumb spirit." E da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem espírito mudo. Now, I don't know if in the Portuguese, the word dumb is similar to like in English. No, it's like the one, just the They one can't who speak. can't speak. Right. So in America, we've messed up the word dumb. Nos Estados Unidos, essa palavra dumb tem duplo sentido. This word here. Essa palavra dumb. Because we've made it a word that means unintelligent. É como alguém estúpido, ignorante, bobo. When really what it means is a word that means you can't communicate. Quando na verdade é simplesmente uma palavra que diz que você não consegue se comunicar. O mudo mesmo. The spirit that trapped this child O espírito que prendeu essa criança was one that made it so he couldn't communicate. é espírito de tal modo que ele não conseguia, essa criança não conseguia se comunicar mais. In modern medicine, Na medicina moderna, there are a lot of children now being diagnosed with something similar. tem muitas crianças sendo diagnosticadas com algo semelhante. One of those conditions is autism, Uma dessas condições é o autismo, which is a disease of communication. que é uma doença de comunicação. So, as you can imagine, there's a crowd gathered. Como você pode imaginar, havia uma multidão reunida. Jesus jumps in to defend his disciples, Jesus entra em cena para defender os discípulos. and one man steps out of the crowd, E homem sai ali da multidão and he challenges Jesus. e desafia Cristo. Master, I brought you my son who has this spirit. Mestre, eu te trouxe o meu filho que tem esse espírito. It's a spirit that will not allow him to communicate. É espírito que não lhe permite comunicar-se. But that's not all the spirit does. Mas não é só isso que o espírito faz. And wheresoever he takes him, he tears him and he foams and gnashes with his teeth and pines away. And I spoke to your disciples that they should cast him out, and they could not. E este espírito, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. The man brings his son, O homem traz o seu filho, tells Jesus a little bit about him, conta a Cristo pouco acerca dele, that this spirit que esse espírito tears his son,
despedaça o seu filho, His son foams at the mouth, o seu filho espuma pela boca, bites his teeth, range os dentes and falls over. e cai. He's worried that his son is going to die. Ele está preocupado que o seu filho possa vir a morrer. And he says in desperation, E ele diz em desespero: I spoke to the 9 disciples falei com os 9 discípulos so that they would cast the spirit out of my son, para que eles expulsassem o espírito de meu filho. and they were unable to. E eles não puderam. Jesus' response, A resposta de Cristo. he says to them, Ele diz a eles: O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Jesus says that the generation had no faith. Jesus disse que a geração não tinha fé. Let me ask you a tough question. Vou fazer uma pergunta difícil agora. Who was Jesus calling faithless? Quem Jesus estava chamando de incrédulos? Was it the disciples? Aos discípulos? Was it the crowd? À multidão? Was it the scribes? Aos escribas? Or Ou all of the above? todas as opções acima? Total. Todas as opções. Everybody. Todo mundo. The generation was faithless. A geração era incrédula. They had become so entwined in false laws Eles estavam tão emaranhados com falsas leis and Pharisaical teaching e ensinos farisaicos that they had lost the power of God among them. que haviam perdido o poder de Deus do meio deles, havia desaparecido. Jesus couldn't believe the 9 disciples were so powerless. Jesus não pôde acreditar que os 9 discípulos não tivessem poder para expulsar o espírito. They had worked miracles before the 9 disciples. Eles já haviam operado milagres antes esses 9 discípulos. So Jesus says, bring the boy to me. Jesus disse: traga o garoto até a mim. The Bible says in Mark 9 and verse 20, E a Bíblia diz em Marcos 9, verso 20, and they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed, foaming. And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And the father said, since he was a child. e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse-lhe: desde a infância. Whenever someone is brought towards Jesus, Sempre que alguém era levado até Cristo, the demons os demônios act up. começavam a entrar em ação. The devil becomes more active. O diabo fica cada vez mais ativo. As they brought him towards Jesus, À medida que ele é levado em direção a Cristo, the spirit tried to destroy the boy. o espírito tentava destruir o garoto. Notice that Jesus doesn't pay the devil any mind. Perceba que Jesus não presta atenção às palavras do diabo. Instead, Em vez disso, he speaks to the Father. ele fala ao Pai. And look at his question. E perceba a pergunta que Cristo faz. You see, Jesus is the great physician. Jesus é o grande médico. And one of the keys to being a great physician E uma das chaves para você ser um bom médico is that you always have to take a good history from the patient. é que a gente tem que obter um bom histórico do paciente. In the pediatric population, Na população pediátrica, it means you have to get a good history from the parents. significa que nós precisamos obter o histórico das crianças pelos pais. So before Jesus begins to deal with the problem, Então, antes de Jesus começar a lidar com o problema, he takes the history. ele obtém o histórico. When did this start? Quando que isso começou? And at the end of the message, I'm going to show you why this mattered so much. E no final da mensagem vocês vão ver por que isso é tão importante. But I want to speak to you about children today. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre crianças. What we have found is that a lot of our young people are leaving the church. O que nós temos descoberto é que muitos de nossos jovens estão deixando a igreja. In America, it is very common. Nos Estados Unidos isso é uma tendência muito comum. Now, I don't know what it's like in Brazil. Eu não sei como é que é no Brasil. Is it the same here? É a mesma coisa?
what we notice is that when children turn around 18 or 19, O que a gente percebe é que quando as crianças chegam à idade de 18 ou 19 anos, and especially when they go off to college, especialmente quando entram na faculdade, and they're often taught evolution, e geralmente ensinam a evolução para elas, and they have no longer have the protection of their home or the e church, já não tem mais a proteção da casa ou da igreja, many of our young people leave for long periods of time or they never come back. muitos de nossos jovens saem da igreja por longos períodos de tempo ou talvez nunca regressam. It is a crisis in the North American church É uma crise na igreja norte-americana. because we have churches where the average age of the members Nós temos igrejas onde a média de idade dos membros is over 60 years old, é acima de 60 anos de idade. and it is very common E isso é muito comum, because American society pulls children from church. porque a sociedade americana atrai as crianças para fora da igreja. So this group Então esse grupo aqui did a study on why young people leave the church. fez um estudo para saber por que os jovens deixam a igreja. And in the book, You Lost Me, Why Young Christians Are Leaving the Church and Rethinking Faith, Nesse livro aqui, You Lost Me, né, a tradução literal seria Você me perdeu, por que os jovens cristãos estão deixando a igreja e repensando a fé? and what they say is that almost 3 out of every 5 young Christians in America disconnect permanently or for extended periods in the church after age 15. O que aqui diz é que praticamente de 3 em cada 5 jovens cristãos se desconectam permanentemente ou por um longo período de tempo da igreja após os 15 anos de idade. So the majority of American and Canadian young people Então a maior parte das pessoas americanas e dos canadenses, basically leave the church. dos jovens, basicamente deixam a igreja. How will the church survive Como que a igreja vai sobreviver if the youngest generations se as gerações mais jovens leave? deixam a igreja? So they did the research. Então fizeram essa pesquisa. And I won't share all of it with you. Eu não vou partilhar toda a pesquisa com vocês. And I do have this slide in Portuguese. So let me show you from English and then we'll show it in Eu Portuguese. tenho esse slide em português, vou mostrar no inglês, depois eu passo para o português. They say the first reason that young people gave for leaving the church Eles dizem que o primeiro motivo pelo qual os jovens deixam a igreja is that the church seems overprotective, é que as igrejas parecem super protetoras, which makes it difficult for them to connect to the world. dificultando sua conexão com o mundo. And when you pierce this out, E quando a gente destrincha isso, what the young people are really saying is o que os jovens estão realmente dizendo é o seguinte: they are drawn to the world, eles são atraídos ao mundo, but the church seems to hold them back from it. mas parece que a igreja os retém ali. Now, I translate that to mean this. A minha tradução é a seguinte: The young people see what the world is doing. os jovens veem o que o mundo está fazendo, They want to participate in what the world is doing. querem participar naquilo que o mundo está fazendo, But the church is often afraid to address the issues of the young people. mas a igreja geralmente tem medo de tratar das questões que os jovens têm em mente. Let me give you an example. Um exemplo eu vou lhes dar. I have talks where I talk about the dangers of pornography. Eu já falei sobre os perigos da pornografia. Pornography actually shrinks the human brain. A pornografia, na verdade, reduz o cérebro humano. There are studies that show that men who watch pornography Tem estudos que dizem que o homem que vê pornografia, actually become more childlike. na verdade, se torna mais infantilizado. Obviously, it also causes problems in marriages. Obviamente, isso também causa problemas no matrimônio. Yet, when I was growing up in church, Contudo, quando eu estava crescendo dentro da igreja, I never heard anyone ever talk about this problem. nunca ouvi ninguém jamais falar sobre esse problema. It is not a comfortable topic. Não é um tema que alguém se sente à vontade de falar. But if the church doesn't address it with the young people, Mas se a igreja não trata desse assunto com jovens, the world will. o mundo vai. And the world will tell them it's good for them. E o mundo vai dizer, é bom para vocês isso. It's the same thing with marijuana, É a mesma coisa com maconha, which has become very popular in North America. que tem se tornado algo muito comum nos Estados Unidos. Completely legal in Canada. Totalmente legal no Canadá até.
And many of the states in America have now legalized recreational marijuana. E muitos dos estados norte-americanos também legalizaram a maconha para usos recreativos. But if we are not warning young people of the dangers of marijuana, Mas se nós não estivermos alertando os jovens acerca dos perigos da maconha, increased risk of psychotic illness, que aumenta o risco de doenças psicológicas, mentais, psíquicas, like schizophrenia, como esquizofrenia, if we're not warning them se não os estivermos alertando about dangers like amotivational syndrome, sobre perigos como a síndrome desmotivacional, we're not warning them se não os alertarmos that marijuana is a gateway drug, que a maconha é uma droga para escape, which causes you to take even harder drugs, or makes it more likely, I should say. na verdade é uma droga que abre as portas para que você queira drogas ainda mais fortes. And we just believe that since our kids went to Sabbath school, E nós simplesmente cremos que, já que os nossos filhos vão para a escola sabatina and they were in Pathfinders, e estão nos aventureiros ou nos desbravadores, that they're not going to have these temptations. eles não vão ter essas tentações. We are fooling ourselves. Nós estamos nos enganando. Because all of the music, Porque toda a música, movies, filmes, they promote all of these things. eles promovem todas essas coisas. They glamorize these things. Glamorizam todas essas coisas. So, the second reason O segundo motivo, why he says young people are leaving the church porque eles dizem que os jovens deixam as igrejas, is the most fascinating to me. é o que mais me fascina. Teens and 20-somethings' experience of Christianity is shallow. They say church is irrelevant to their daily lives, that there isn't enough in-depth study of the Bible and a real in-depth relationship or experience with God. A experiência do cristianismo para adolescentes e jovens de 20 e poucos anos é superficial. Dizem que a igreja é irrelevante para suas vidas diárias, que não há estudo aprofundado o suficiente da Bíblia e nem um relacionamento ou experiência real nem profunda com Deus. Church, Igreja, this is where it gets very scary. aqui as coisas começam a ficar assustadoras. The young people in North America, Os jovens nos Estados Unidos, when this research was done, quando essa pesquisa foi feita, say that one of the reasons they leave the church diz que um dos motivos pelos quais eles deixam a igreja is because the church did not give them in-depth Bible study. é que a igreja não lhes dá um estudo bíblico aprofundado. In other words, they went to college Em outras palavras, eles vão para a faculdade not knowing what they believe and why they believe it. sem saber no que eles creem ou por que creem. Isn't that crazy? Não é absurdo isso? Because in America, you know what we're doing to our young people now? Porque sabe o que nós estamos fazendo com nossos jovens nos Estados Unidos? Some churches are taking them to the movies. Algumas igrejas os levam aos cinemas. They have beautiful pizza parties. Tem festas regadas a pizza, Some of them put pool tables. colocam até mesa de sinuca And they have them play all kinds of games. e jogam todos esses tipos de brincadeiras. The music is more like the music of the world than mu- like church music. A música é mais parecida com a do mundo do que a música da minha igreja. They have Christian rap music. Tem rap cristão. And all of this is happening while they are not learning the Bible. E tudo isso está acontecendo enquanto eles não estão aprendendo da Bíblia. And here's where it gets even more interesting. E olha só, fica ainda mais curioso. What I've learned as a youth pastor in America, O que eu descobri como pastor de jovens nos Estados Unidos, you cannot out-entertain the world. que nós não conseguimos dar mais entretenimento do que o mundo é capaz de dar. Hollywood Hollywood and the music industry e a indústria de música, are no competition for what we try and entertain our kids with. nós não conseguimos competir com eles. And sometimes all we're doing is giving our children a taste of the world E na verdade, muitas vezes o que estamos fazendo é dar aos nossos jovens um gostinho, um aperitivo do mundo, by playing them Christian rap music tocando rap cristão para eles. or Christian reggaeton. Ou reggaeton cristão. Não temos isso no Brasil. We don't have that it's in Colombia we do. Good for you. So, one of the keys to keeping young people in church Uma das chaves para manter os jovens na igreja is to teach them what we believe and why we believe it. é ensinar o que nós cremos e por que cremos nisso. And isn't it interesting E não é interessante
that there are so many pastors now, at least in North America, que há muitos pastores, pelo menos nos Estados Unidos, who don't want to teach the 2300-day prophecy anymore. que já não querem mais ensinar a profecia de 2.300 tardes e manhãs, They don't want to teach the investigative judgment. não querem ensinar sobre o juízo investigativo, They no longer believe in the spirit of prophecy in Ellen White. já não mais creem no espírito de profecia ou Ellen White. So it's a very shallow, superficial Christianity. É um cristianismo superficial, raso. And this is why E é por isso so many of our young people leave. que tantos de nossos jovens deixam a igreja. They are not rooted and grounded in the word. Não estão enraizados e arraigados na palavra. The third reason O terceiro motivo. in his study, and there are 6 reasons, I'm only showing you 3 of them. Tem 6 razões nesse estudo, só vou mostrar 3. They say churches come across as antagonistic to science. Go ahead. Research shows that many science-minded young Christians are struggling to find ways of staying faithful to their beliefs, to their professional calling in science-related industries. As igrejas parecem como antagônicas à ciência. A pesquisa mostra que muitos jovens cristãos com mentalidade científica estão lutando para encontrar maneiras de permanecer fiéis às suas crenças e à sua vocação profissional nas indústrias relacionadas à ciência. When I gave my testimony yesterday, Quando eu dei meu testemunho ontem, I talked about how they attacked me for being a creationist. eu falei como eles me atacaram porque eu era um criacionista. When our young people go to school in America, Quando os nossos jovens vão para a faculdade nos Estados Unidos, even some of the people who teach in our Adventist schools até mesmo professores que ensinam em nossas universidades adventistas are teaching evolution. estão ensinando evolução. And they're saying that if you don't believe evolution, E estão dizendo que se você não crê na evolução, it is because you deny science. é porque você nega a ciência. Notice that the last 2 great popes, Note que os últimos 2 grandes papas, Pope John Paul II João Paulo II and the current Pope Francis, e o atual Papa Francisco, have made public statements fizeram declarações públicas that they no longer believe the creation story of the Bible. que eles não mais creem na história da criação da Bíblia. They have accepted evolution. Aceitaram o evolucionismo. And you know why they can accept evolution? E sabem por que aceitaram a evolução? Because evolution is a religion. Porque evolução é uma religião. It takes more faith to believe that all the universe is an accident Precisa ter muito mais fé para crer que tudo surgiu de um acidente than to believe that a loving God created the universe. do que crer que um Deus de amor criou o universo. And if God is lying to us in Genesis chapter 1, E se Deus está mentindo para a gente logo em Gênesis capítulo 1, why would you believe God in John chapter 3 and verse 16? por que vai acreditar em Deus de João 3,16? And so they erase Christianity with false science. Então eles apagam o cristianismo e escrevem ali a ciência falsificada. And then, of course, E claro, there's the influence of social media. temos a influência das mídias sociais. Is this just as big here as in the States? Isso aqui é uma coisa muito grande também aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, mídias sociais? Yes. So in America right now, Nos Estados Unidos, atualmente, TikTok is being banned by many states. muitos estados estão banindo o TikTok. I should have added some slides on this. Eu deveria ter acrescentado mais slides sobre esse tema aí. When they look at what the Chinese government allows on TikTok, Quando começaram a ver o que o governo chinês permitiu que se fizesse no TikTok, Chinese children can only watch TikTok, have TikTok for a couple hours a day. as crianças na China só podem assistir TikTok por 2 horas ao dia. Chinese children can only learn about musical instruments or patriotism on TikTok. Musical They can instruments. only learn that in That's TikTok? it. That's it. No TikTok, os chineses, as crianças chinesas só podem aprender instrumentos musicais e idiomas. É só isso que elas podem fazer no TikTok. And science and technology. E ciência e tecnologia. Thank you. In America, Nos Estados Unidos, all forms of evil and foolishness are on TikTok. todas as formas de mal e de tolice estão ali no TikTok. More Americans are thinking that the Chinese government is literally trying to poison our minds. Cada vez mais os americanos estão pensando que os chineses querem envenenar a nossa mente. Or at least the minds of our children. Ou pelo menos a mente dos nossos filhos. It's not just TikTok. Não é somente o TikTok. As a physician, I see many young people Como médico, eu vejo muitos jovens who come in with depression, que vêm com depressão, anxiety, ansiedade,
because they're so concerned about their image on social media. Porque estão muito preocupados com a sua imagem na mídia social. So, this one shows children spend an average of 7 hours a day on electronics in the United Esse States. estudo diz que as crianças passam uma média de 7 horas por dia com eletrônicos nos Estados Unidos. The American Academy of Pediatrics A Academia Americana de Pediatria says that children 2 years or younger should have no screen time at all. diz que crianças até 2 anos de idade não deveriam ter nenhum tempo de tela. The studies show that children who have more than an hour a day of screen time have much more behavioral and mental health issues than children who spend less than an hour a day on electronics. Os estudos mostram que as crianças que têm mais de 1 hora por dia de tempo de tela têm muito mais questões, problemas mentais, de saúde mental e comportamental do que aquelas que passam menos de 1 hora por dia com eletrônicos. Isn't that incredible? Não é incrível isso? And here now the devil has a whole nother way to get at our children. E agora o diabo tem uma maneira completamente nova de abraçar os nossos crianças. In fact, the worry American pediatricians have Na verdade, o alerta que a Academia Americana de Pediatria tem, is not only the depression, anxiety, and low self-esteem, a preocupação deles não é só com depressão, ansiedade e autoestima. it creates children like the young boy in Mark chapter 9. É que torna as crianças como aquele menininho de Marcos capítulo 9. It impacts their ability to communicate. Impacta a capacidade das crianças em se comunicar. They're connecting on social media instead of building real-life social skills. Eles estão se conectando nas mídias sociais em vez de começarem a desenvolver habilidades de interação social da vida real. It affects sleep Afeta o sono and actually can drop the grades we see. e faz cair as notas também. The other thing that the devil is doing to really pull our young people away, I mentioned yesterday in the sermon, Outra coisa que o diabo está fazendo para também atrair as crianças, eu mencionei ontem no sermão, he has created a whole nother way to try and get our young people taught morality. é que ele está criando toda uma maneira nova de ensinar moralidade aos nossos jovens. And in America, the Marvel universe is the biggest thing. E nos Estados Unidos, o universo da Marvel é o que há de maior ali. We have kids who come in and they're dressed like Spider-Man. Tem crianças que chegam vestidas, fantasiadas de Homem-Aranha. And what Marvel is doing is teaching our children witchcraft, E o que a Marvel está fazendo? Está ensinando feitiçaria aos nossos filhos. sexual immorality, Imoralidade sexual, alcohol, álcool. and all of this in the guise of it being for children. E tudo isso disfarçado de, é para as crianças. But this is what the Bible says. Mas veja o que a Bíblia diz. 2 Timothy chapter 2, 15 and 16 says this. 2 Timóteo 2, versículos 15 e 16 diz: Study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Everything we do, we are studying. Tudo o que nós fazemos, nós estamos estudando. David says that we are fearfully and wonderfully made. Davi diz que nós fomos criados com temor e que maravilhas. Every television show we watch, Todo programa de televisão que nós vemos, every song we hear, toda canção que ouvimos, is permanently impacting our minds. isso está impactando permanentemente nossa mente. This is why the Bible does not just say study to be approved, É por isso que a Bíblia não diz estude para ser aprovado, but study to show yourself approved unto God. mas procure estudar para se apresentar a Deus aprovado. That means at the basis of all of our studies Ou seja, a base de todos os nossos estudos must be the Bible. deve ser a Bíblia. But look at verse 16. Mas veja o versículo 16. It says to shun profane and vain babblings. Aqui diz, evite os falatórios profanos. This is rap music, Isso é o rap, reggae music, o reggae, reggaeton, even though you don't o have it. reggaeton. Não temos, eu acho que não tem, eu tenho reggaeton aqui no Brasil. Tem? It is profane
é profano and it's vain. e é vão. And it will increase unto more ungodliness. E vai levar a mais impiedade ainda. And the devil knows that he can displace from the mind certain things if he puts this in. E o diabo sabe que ele pode tirar da mente algumas coisas se ele as colocar essas aqui. So one of the secrets to being an amazing student Então, um dos segredos para ser um estudante, um aluno incrível, is a principle called the leaky bucket theory. é um princípio chamado a teoria do balde que goteja, né? Vazio. Gotejante. Do balde gotejante. Your mind is like a leaky bucket. A sua mente é como um balde que goteja. The conscious mind holds information when it gets it. A mente consciente agrega informação quando ela chega até lá. So when a young person sits in class in school, Então, quando um jovem está sentado ali na sala de aula, na escola, the information comes into their mind and they remember it. as informações entram na sua mente e elas se lembram disso. It is when you sleep É quando você dorme that the information is more permanently stored in your memory. que aquelas informações são permanentemente armazenadas em sua memória. So children who don't get enough sleep Então, as crianças que não dormem muito bem will not do well in school. não vão se dar bem no colégio. But in order for the information to stay where you can easily get to it, Mas para que a informação fique ali, num lugar onde você possa facilmente buscá-la, meaning quickly remember it, ou seja, lembrar-se dela rapidamente, it has to stay in that conscious part of your mind. precisa estar ali na parte mais consciente da sua mente. So every day, if you don't look at the information again, Então, todos os dias, se você não buscar aquela informação novamente, não analisá-la, it leaks into your subconscious mind. ela começa a gotejar no seu subconsciente. And if you don't study until the test, E se você não estuda até o dia da prova, it's not that the information isn't in your mind, não é que a informação não esteja na sua mente. it's that there's too much stuff in front of it for you to get to the information. É que tem muita coisa na frente dela até que você consiga chegar até a informação. So the secret to being a really good student Então, o segredo para ser um estudante muito bom is to have the kind of habits é ter o tipo de hábitos where before you go to class, onde, antes de ir para a sala de aula, you review what you're going to talk about. você revisa aquilo que você vai falar. You take good notes in class. Faça anotações, boas anotações em sala de aula. And you review the notes every night E revise as suas anotações todas as noites until the test. até o dia da prova. That way the bucket stays full with the information. Dessa maneira, o balde permanece cheinho de informações. Even a quick review of the information will do that. Mesmo uma revisão rápida nas informações já vai ter valido a pena, If you do it every night. se fizer isso todas as noites. The same principle applies to spiritual things. O mesmo princípio se aplica às coisas espirituais. You can't just come to church on Sabbath Você não pode simplesmente vir à igreja nos sábados and expect to come back the next Sabbath e esperar voltar no próximo sábado and have grown in your Christian walk. e ter crescido na sua caminhada cristã. If you only get a little bit of truth, Se você só recebe um pouquinho de verdade, it will also leak out, isso também vai gotejar. and most of your life E a maior parte da sua vida, you'll be walking around with an empty spiritual bucket. você vai caminhar por aí como um balde espiritual vazio. Ellen White says this about building the character Ellen White diz o seguinte sobre a necessidade de desenvolver o caráter, from the book Education. do livro Educação. Character building is the most important work ever entrusted to human beings. And never before was its diligent study so important as now. Never was any previous generation called to meet issues so momentous. Never before were young men and young women confronted by perils so great as confront them today. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. E nunca dantes foi seu diligente estudo tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar transes tão momentosos. Nunca dantes moços e moças foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. As parents, Como pais, if we raise our children to be brilliant students, se educarmos nossos filhos e quisermos que eles sejam brilhantes, amazing musicians, músicos incríveis, star athletes, atletas de ponta,
but we fail to help our children develop the character of Christ. mas fracassarmos em fazer com que nossos filhos desenvolvam o caráter de Cristo. The world will tell us that we raise good children, O mundo vai nos dizer que nós educamos bons filhos, but on Judgment Day, mas no dia do juízo, God is going to ask us, Deus vai nos perguntar: what did you do with the child I gave you? o que fizeste com os filhos que eu te dei? It is the development of Christian characters É a formação do caráter cristão that matter most. que é a obra mais importante. In America, Nos Estados Unidos, even the poor live relatively good. até mesmo os pobres vivem relativamente bem. I've worked for the city governments. Eu trabalhei já para muitas prefeituras, I've gone into the house of people who have government housing money. já fui a casas onde as pessoas recebem assistências para moradia do governo, And they still have big screen TVs. e eles têm grandes telas de TV, They still have a PlayStation. tem um PlayStation, They still have the nicest sneakers, tem os tênis da moda, the nicest clothes. as roupas da moda. Not that they're not poor, Não é que eles não sejam pobres, but in America they can get all of these things. mas nos Estados Unidos eles conseguem todas essas coisas. So imagine what the middle class has Imagina então o que a classe média tem and the upper class has. e a classe mais alta. Yet in America, people are miserable. Ainda assim, nos Estados Unidos as pessoas são miseráveis. So much so that we have a major crisis in America. De tal maneira de que nós temos uma grande crise nos Estados Unidos. This is a report from CNN. Esse é um relatório da CNN. Our drug overdose rates are higher than anywhere in the world. As nossas taxas de overdose de drogas são as maiores do mundo. With all of that money in America, Com todo esse dinheiro nos Estados Unidos, we are 5% of the world's population. somos 5% da população mundial. We use 90% of the world's opiate drugs. Nós usamos 90% das drogas à base de opioides. We have to walk with naloxone, a medication to reverse overdose. A gente tem que andar com medicamento para reverter a overdose. And in 12 months, E em 12 meses, from 2020 to 2021, de 2020 até 2021, we had over 100,000 people die of drug overdose. mais de 100 mil pessoas morreram por overdose de drogas. You see, God made the human heart so big, only He can fill it. Deus fez o coração do homem de maneira tão grande que apenas Ele consegue preenchê-lo. America has failed its children. Os Estados Unidos têm fracassado com seus filhos. But no longer do our kids believe in God, Nossos filhos já não mais creem em Deus. which means they no longer have any purpose. Ou seja, não tem mais propósito na vida. And when you remove purpose from young people, E quando você remove o propósito da vida dos jovens, pleasure becomes the highest value. é o prazer agora que é o valor máximo que eles têm. So you want to get high Então você quer estar alegre and drunk, e bêbado. and they sleep around, E eles ficam dormindo com todos por aí. and still they're not happy. E ainda assim, não são felizes. In fact, our teenagers, Na verdade, nossos adolescentes there's been a doubling of suicides among teenagers in the United States. dobrou o número de suicídios entre adolescentes nos Estados Unidos. My 13-year-old little cousin Meu primo de 13 anos de idade committed suicide in my aunt's house. cometeu suicídio na casa da minha tia. She was being bullied on the internet, Minha prima, ela estava sofrendo bullying na internet and there were other things going on. e tinha outras coisas acontecendo. And I had to go to Florida E eu tive que ir até Flórida and deliver the eulogy. e fazer o funeral. And it was heartbreaking, church. E isso foi de partir o coração. When we remove God from the equation Quando a gente tira Deus da equação and we think that pleasure will replace it, e nós achamos que o prazer vai substituí-lo, they will try and self-medicate with drugs, eles vão tentar se automedicar com drogas or they will feel their life is not worthwhile. ou vão sentir que sua vida não vale a pena. So many don't realize Muitos nem percebem that Jesus paid it all, que Jesus pagou tudo já. which means they are priceless. O que significa que são pessoas que dinheiro no mundo não compra. Our children
are who Satan wants to destroy. Os nossos filhos, quem Satanás quer destruir. The Father continues. O Pai continua. And oftentimes it has cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. The Father is pleading with Jesus now. O Pai agora roga a Jesus. This demon has tried to kill my child, Esse demônio tem tentado matar meu filho, tried to throw him in the fire, tentando lançá-lo no fogo, drown him in the water. afogá-lo na água. He says, Jesus, please, please, Jesus, por favor, if you can do anything, se tu podes fazer alguma coisa, have compassion on us. tem compaixão de nós. Help us. Ajuda-nos. Jesus' response is profound. A resposta de Jesus é profunda. Jesus said unto him, Jesus lhe disse: if you can believe, all things are possible to him that believes. se você crê, tudo é possível ao que crê. In other words, Jesus said, Em outras palavras, Jesus disse: who are you ifing? Who are you? Ifing. It's not a real word. It's if. Who are you saying if Como to? assim que você diz se? Jesus challenges him. Jesus o desafia. You can't put an if on Jesus. Não se pode colocar uma condicional, um se para Jesus. When I was in the 11th grade, Quando eu estava no 11º ano escolar, não sei se tem, no ensino médio, no último Well, ano do no, ensino médio. high school. No ensino médio, my English teacher was very, very smart, very good. meu professor de inglês era muito inteligente, muito bom. And she was teaching us to write. A minha professora, e ela me ensinava a escrever, She said the word if e ela disse: a palavra se is the largest word in the English language. é a maior palavra do idioma inglês. And all of us as students said, how can that be? E todos os alunos disseram: como assim que é a maior? It's only 2 letters. Só tem 2 letras. She said, because of all it carries with it. Por causa de tudo que ela contém. The man said to Jesus, if you can help us. O homem disse para Jesus: se tu podes nos ajudar. Jesus said, I'm not the problem. Jesus disse: não sou eu o problema. Jesus stepped out into nothing and spoke the world into existence. Jesus do nada começou a falar e o mundo passou a existir. The if is not with Jesus. A questão do se não tem a ver com Cristo. Jesus said to the Father, Jesus diz ao Pai the same thing he's saying to us. a mesma coisa que ele diz para nós. If you can believe, Se você consegue crer, all things are possible to him that believes. tudo é possível ao que crê. I don't care if you're addicted to drugs, Não importa se você é viciado em drogas, if you're addicted to pornography. pornografia, I don't care if you are having trouble in your marriage, se você está com problemas no casamento, or if your children have gone away from ou God. se seus filhos se afastaram de If you Deus. can believe, Se você crê, all things are possible to him that believes. tudo é possível ao que crê. The if is not on Jesus. A questão do se não tem a ver com Cristo. The if is on us. O se tem a ver conosco. The Bible says, and straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. E logo o pai do menino clamando com lágrimas disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. The father said something very profound. O pai disse algo muito profundo. And I want to liberate somebody with his words right now. E eu quero aliviar o coração de alguém aqui com essas palavras. He said, Lord, I believe, Ele disse: Senhor, eu creio. help thou mine unbelief. Ajuda a minha incredulidade. You know what that means? Sabe o que isso quer dizer? The father had enough faith to take this child from home, O pai tinha fé suficiente para pegar esse filho, tirá-lo de casa, foaming at the mouth, espumando pela boca, falling over. caindo para um lado e para o outro. The mother of the child is not mentioned in the story. A mãe da criança não é mencionada nessa história. He had enough faith to bring him to the 9 disciples, Ele teve fé suficiente para levá-lo até os 9 discípulos, to ask for help. para pedir ajuda deles. Even when they could not help him, E mesmo quando eles não puderam ajudar, the father had enough faith o pai teve fé suficiente to stay there and wait for Jesus. para ficar ali esperando Jesus descer. And the father had done all of that
E o pai fez tudo aquilo. And when he finally gets to E Jesus, quando finalmente chega até Jesus, he realized he still didn't have enough faith. ele percebe que ainda não tinha fé suficiente. And that's how some of us are sometimes, isn't it? E muitas vezes nós somos assim, não é mesmo? Huh. But the Father's words are encouragement. Mas as palavras do pai são encorajadoras. He said, Lord, I believe. Ele diz: Senhor, eu creio. Help thou mine unbelief. Ajuda a minha incredulidade. You see, the secret to dealing with doubt, church, Sabe, o segredo para lidar com a dúvida, igreja, is to take your doubt to Jesus. é levar a sua dúvida até Cristo. If you take your doubt to the world, Se você leva a dúvida para o mundo, if you take your doubt to your emotions, a dúvida para as suas emoções, if you take your doubt to your friends, se leva a dúvida para os seus amigos, they will often only make it worse. geralmente eles vão só piorar as coisas. Your emotions will remind you of your pain, As suas emoções vão fazer você se lembrar de sua dor, the way the church treated you, do modo como a igreja lhe or the tratou, way some Adventists treated you. ou do modo como algum adventista lhe tratou. And your doubt will grow. E a sua dúvida agora vai crescer. But when you go to Mas Jesus quando você vai a Jesus and you say, Lord, I e believe, você diz: Senhor, eu creio, help me with my doubt. ajuda a minha dúvida, a minha incredulidade. He will give you evidences of his love Ele vai te dar agora evidências do seu amor and transform your heart. e transformar o seu coração. Here's what Ellen White says about faith. She says, if it is faith that connects us with heaven and brings us strength for coping with the powers of darkness, in Christ, God has provided means for subduing every sinful trait and resisting every temptation, however strong. É a fé que nos liga ao céu e nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo mau traço de caráter e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. But many feel that they lack faith and therefore they remain away from Christ. Let these souls in their helpless unworthiness cast themselves upon the mercy of their compassionate Savior. Mas muitos sentem que lhes falta a fé e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Look not to self, but to Christ. He who healed the sick and cast out demons when he walked among men is the same mighty Redeemer today. Faith comes by the word of God. Then grasp his promise. Him that comes to me, I will in no wise cast out. Não olheis para vós mesmos, mas para Cristo, aquele que curava os doentes e expulsava os demônios quando andava entre os homens, é ainda hoje o mesmo poderoso Redentor. A fé vem pela palavra de Deus. Apegai-vos, pois, à sua promessa. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. I love what she says here. Eu amo o que ela diz aqui agora. Cast yourself at his feet with the cry, Lord, I believe, help thou mine unbelief. You can never perish while you do this, never. Lançai-vos a seus pés com um clamor. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não podeis perecer nunca enquanto fizerdes isso. Nunca. Did you get that? Entenderam isso? If you cast yourself at the feet of Jesus Se você se lança aos pés de Jesus and say, Lord, I have doubts. e diz: Senhor, eu tenho minhas dúvidas. Lord, I believe, but I'm struggling. Eu creio, mas eu estou lutando com isso. You will not perish if you take your doubt to Jesus in sincerity. Você não vai perecer se levar suas dúvidas a Cristo com sinceridade. And that should liberate someone E isso deve aliviar o coração de muitos aqui. to know and accept Jesus all over again. Para saber que agora ele pode aceitar e conhecer Jesus novamente. Ellen White says, nothing is apparently more helpless, yet really more invincible than the soul that feels its nothingness and relies wholly on God. Ellen White diz: nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. So I don't want to leave you without telling you the reasons the studies show young people stay in church. E eu não podia deixar de falar também os motivos pelos quais esse estudo mostra que os jovens por que os jovens permanecem na igreja. Now, many of the Americans in here will know that the Huffington Post is one of the most liberal anti-Christian journals in the United States. Os americanos aqui presentes sabem que o Huffington Post é um dos jornais mais liberais e anticristãos dos Estados Unidos. Yet they made this publication. Ainda assim, fizeram essa publicação.
It says the Holy Grail for helping youth remain religiously active as young adults has been at home all along. Parents. Diz que aquilo que tem ajudado aos jovens a permanecer ativos religiosamente falando, como jovens adultos, quando adultos, têm estado em casa o tempo inteiro, são os seus pais. It says that mothers and fathers who practice what they preach and preach what they practice, those are the young people who stay in church. Diz que os pais e as mães que praticam aquilo que pregam e pregam o que praticam, os filhos dessas pessoas são as que permanecem ativas na igreja. It says that just 1% of teens aged 15 to 17 raised by parents who attach little importance to religion were highly religious in their mid to late 20s. Diz que apenas 1% dos adolescentes entre 15 e 17 anos de idade, que são educados por pais que davam pouca importância à religião, permaneceram altamente religiosos a partir dos seus 20 anos. In contrast, Mas, no contrário, por outro lado, 82% of children raised by parents who talked about faith at home attached great importance to their beliefs, and look at this, and were active in their congregations, were themselves religiously active as young adults. aqui diz, por outro lado, 82% dos filhos educados por pais que falavam sobre a fé em casa, que davam grande importância às suas crenças e eram ativos em suas congregações, se tornaram jovens religiosamente ativos. Here's the secret. O segredo é este. Is that you must have worship at home. Você tem que ter culto em casa. Your Bible study at home should be deeper than the Bible study you get at church. O seu estudo bíblico em casa deve ser mais profundo do que aquele que você recebe na igreja. Your children should come to church with the bucket of their spirituality full. O seu filho deve ir para a igreja com o balde da espiritualidade dele cheio. And you can't say one thing and do something else. E você não pode dizer uma coisa e fazer outra. Parents who regularly break the Sabbath damage their children. Pais que regularmente quebram o sábado prejudicam seus filhos. Parents who talk bad about the church also damage their children's spirituality. Pais que falam mal da igreja também prejudicam a espiritualidade de seus filhos. Parents who do not take their children with them when they engage in ministry hamper the spiritual growth of their children. Pais que não levam os seus filhos consigo quando eles se envolvem no ministério também prejudicam a espiritualidade dessas crianças. Because this is a ministry conference, this is important. E pelo fato disso aqui ser um congresso de ministérios, esse tema é importante. Having a home that engages in ministry together Ter um lar envolvido, juntos, unidos no ministério, is one of the strongest glues you can have for your children staying in church and in the Lord. é o que mais vai deixar a sua família unida no Senhor. All right, so let's finish our story. I only have 5 minutes. Vamos terminar nossa história, só tenho 5 minutos agora. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, You dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. And the spirit cried and rent him sore and came out of him. So the demon comes out of the boy. And he was as one dead, insomuch many said, He is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. O espírito saiu do menino e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Once again, as they bring him towards Jesus, Mais uma vez, quando eles o levam até Jesus, the demons act up. o demônio se agita. He falls out as one dead when Jesus calls the demon out of him. Quando Jesus expulsa o demônio dele, ele cai como se estivesse morto. The people thought the boy was dead. As pessoas achavam que o menino estava morto. But when you have an experience with Christ, Mas quando você tem uma experiência com Cristo, a part of us is supposed to die. parte de nós deve morrer. The old man should be dead. O velho homem deve morrer. When my friends that I grew up with see me now, Quando meus amigos com quem eu cresci me veem agora, they should ask the question, eles devem se fazer a pergunta: where is the old Eric Walsh? onde está o velho Eric Walsh? And I can say, he's dead. E eu digo, esse aí morreu. And Christ lives in me now. E Cristo é quem vive em mim agora. And when he was coming to the house, E quando ele estava entrando em casa,
His disciples asked him privately, "Why could we not cast him out?" And he said unto them, "This kind can come forth by nothing but by prayer and fasting." Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. The 9 disciples couldn't understand why couldn't they cast this demon out. Os 9 discípulos não podiam entender por que não conseguiram expulsar o demônio. Jesus gives the last point I want you to take from today's talk. Jesus nos dá agora o último ponto que eu queria que vocês aprendessem aqui. Some things come only by prayer and fasting. Algumas coisas só vêm com oração e jejum. If you need something in your life to change, Se você precisa que alguma coisa na sua vida mude, a habit you need to break, um hábito que você precisa quebrar, a ministry you want to start, um ministério que você quer iniciar, sometimes it takes prayer and fasting. às vezes é preciso oração e jejum. This is why Jesus asked the Father at the beginning of the story, É por isso que Jesus perguntou ao Pai no início da história: "How long ago is it since this began?" há quanto tempo isso começou? Jesus realized he was dealing with a demon who had entrenched so deep into this young boy. Jesus percebia que ele estava lidando com um demônio que havia muito estava preso nesse menino, That it would take prayer and fasting. que precisaria de oração e de jejum. And let me tell you something, each one of us can be free from what binds us. E eu vou dizer uma coisa: qualquer um de nós aqui pode estar libertado de qualquer coisa que nos prende. We'll close with this Ellen White quote. E eu vou encerrar com essa citação da Ellen White. If you have faith like this, you will lay hold upon God's word and upon all the helpful agencies he has appointed. Thus your faith will strengthen and will bring to your aid the power of heaven. The obstacles that are piled by Satan across your path, though apparently as insurmountable as the eternal hills, shall disappear before the demand of faith. Nothing shall be impossible unto you. Se tendes fé como essa, a vez de lançar mão da palavra de Deus e de todos os meios eficazes por ele designados, assim se robustecerá a vossa fé, trazendo em vosso auxílio o poder do céu. Os obstáculos amontoados por Satanás através de vosso caminho, conquanto pareçam intransponíveis como as montanhas eternas, desaparecerão em face da exigência da fé. Nada vos será impossível. Take whatever faith you have, Qualquer que seja o tamanho da sua fé, pegue essa. with any doubt you might have, Com todas as dúvidas que você venha a ter, and bring it to Jesus. e leve-as a Jesus. Faith grows under pressure. A fé aumenta sob pressão. It's for the same reason we lift weights. É pelo mesmo motivo que nós levantamos peso. It rips your muscles, Isso rasga os nossos músculos. cause tears in the muscle. Causam danos nos músculos. But God designed us Mas Deus nos projetou so the muscle does not grow back together like this. para que o músculo não cresça de volta assim. Instead, what happens is the space that the weight created Em vez disso, o espaço que o peso criou is filled in with new muscle. é preenchido com um novo músculo. So you have more muscle for the next time you go to lift weights. E agora você tem mais músculo para a próxima vez que você for levantar peso. So your muscle grows. Então o seu músculo cresce. It works the same way with your faith. Funciona da mesma forma com a fé. Even if your faith seems weak Mesmo se sua fé parece ser fraca and your doubt seems strong, e suas dúvidas muito fortes, take it to Jesus. leve-as a Jesus. Nothing will be impossible for you. Nada será impossível para você. Nothing. Nada. Let's pray. Father God, we thank you for this opportunity to study your word. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. And I pray that we would learn to take our doubt to Jesus. E eu oro para que nós aprendamos a levar nossas dúvidas a Cristo. That we would learn to grow in Christ. Que aprendamos a crescer em Cristo. Help us, Lord, not to listen to the words of the devil. Ajuda-nos, Senhor, a não dar ouvidos à voz do diabo. Let us hear the words of truth. Ajuda-nos a ouvir a voz da verdade. I pray a special prayer, Lord, for parents right now. Minha oração especial agora, Senhor, é em favor dos pais. That we would be the right examples for our children. Que sejamos os exemplos corretos para os nossos filhos. That we would engage them in ministry projects. Que os envolvamos em projetos de ministérios. So that our children grow up to carry the torch. Para que nossos filhos cresçam carregando a tocha. And to carry the bloodstained banner. E carregando
a faixa, o estandarte de Jesus manchado no sangue, so that we can finish this work para que nós possamos terminar essa obra and go home with Jesus. e voltar para casa com Jesus. Is our prayer today. É nossa oração hoje, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém.